Pessoal, aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games, Informática e Gestão Empresarial da unidade AD da Evolutime. Pessoal, nas últimas aulas eu passei para vocês algumas informações sobre edição de texto, né? E hoje eu estou aqui já com o Word, né? E vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas. Eu pretendo mostrar para vocês pelo menos essas 3 guias aqui, né? Ou talvez até a quarta aqui de layout, dependendo aí do tempo de duração do vídeo, se não ficar muito extenso, né? A gente vai vendo aí no decorrer da aula, tá? Então é o seguinte, pessoal, começar aqui com o Word, eu acho interessante a gente falar sobre as guias e subguias, né? Então aqui o Word ele tem essas guias aqui que seriam a guia de arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, o exibir e o menu de ajuda, né? Então a gente vai ter aqui esses menus ajudando a gente a fazer aqui o nosso trabalho dentro do Word, né? São um total aí 9 menus, né? E a ideia é basicamente essa, a gente tem uma melhor disposição dos itens e das coisas aqui no Word. Então o primeiro menu que a gente vai encontrar é o menu de arquivo. Dentro do menu de arquivo, o que nós vamos ter aqui? Em primeira instância, nós temos a possibilidade de abrir ou criar um novo arquivo, né? Criar um novo documento aqui no Word, certo? Geralmente quando nós abrimos o Word, a tela de início, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a página inicial, seria essa, onde apresenta aqui para a gente os últimos documentos de trabalho, né? Os últimos documentos que nós trabalhamos, e aqui apresenta também alguns modelos que nós podemos ter para iniciar um documento dependendo daquilo que a gente quer fazer. Então um currículo, um calendário, um folheto. Então a gente vai ter aqui alguns modelos prontos, né, programados e disponibilizados pela Microsoft para que a gente possa estar trabalhando aqui no Word. Então aqui tem a possibilidade de a gente criar um novo documento, também apresenta aqui para a gente os modelos, e aqui tem a barra de pesquisa onde a gente pode procurar por determinado tema um modelo. Então, por exemplo, eu queria fazer um... Aqui já tudo bem que já está bem especificado, né? Então tem aqui panfleto, cartão, negócio, carta, educação, enfim. Já tem aqui uma certa facilidade porque ele está subdividido, né? São as pesquisas sugeridas aqui pela Microsoft. Mas vamos supor, sei lá, pôster. Vamos pesquisar aqui pôster. Vamos ver se acha algum modelo de pôster. Então ele vai fazer a pesquisa online e vai localizar, né? Verificar se tem algum tipo de documento que represente ou que esteja assim, enquadrado ali dentro daquilo que você está procurando. Então tem aqui alguns posters, né, que eu poderia, algum modelo que eu posso pegar e editar aqui para aquilo que eu pretendo fazer, né? Bom, aqui tem a opção de abrir, ele vai mostrar novamente aqui os últimos arquivos que eu trabalhei, né, os arquivos mais recentes, e também vai mostrar pra gente as pastas, né? Aqui no caso tem a da minha universidade, né, da Estácio, né, da faculdade. E eu tenho também aqui a opção de recuperar os documentos não salvos. O que é isso? Sabe quando a gente está fazendo ali um documento, fazendo um trabalho e de repente trava o Word, ou dá uma travada ali no computador, ou de repente cai energia, né? E a gente não teve tempo suficiente para salvar? Pois é, dependendo aí... o Word ele salva, né? Ele faz um salvamento prévio daquilo que você acabou não salvando, né? Então, não necessariamente não significa que ele vai estar exatamente do jeito que você estava trabalhando ali. Às vezes ele faz um salvamento prévio, então ele salva ali no comecinho, quando você estava começando a trabalhar com aquele documento. Varia muito, né? Mas é uma ajuda de qualquer forma, né? Você não precisa começar necessariamente do zero. Em alguns casos, esse salvamento ou melhor, essa recuperação de documentos não salvos, ela é bem falha, assim, porque às vezes ele não pega quase nada do arquivo, né? Mas, novamente, em alguns casos, às vezes está fazendo um trabalho ali e tal, ele pode acabar recuperando e te dando uma boa ajuda aí nesses documentos, né? Nesses documentos que você não conseguiu salvar. Tá? Bom, aqui também tem a opção de informações, que a gente vai estar analisando aqui as informações do nosso documento atual, ou seja, qual foi o
o horário, né, que a gente começou e o dia que a gente começou a modificar esse documento, tem aqui, né, as datas relacionadas, e aqui na guia de propriedades a gente tem a possibilidade de enxergar, né, de observar o tamanho do documento, a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, o tempo total de edição, né, então quanto tempo a gente ficou trabalhando naquele documento, o título, marca, se a gente adicionou algum tipo de marca, ou comentário, tá? E aqui a pessoa relacionada, né, a esse documento tal. É legal porque isso evita algum tipo de plágio, né? Então, se a gente tiver algum documento assim salvo, né? Ou se pegar algum documento da internet, você vai ter ali as informações referentes àquele documento. Tem a opção também de a gente proteger o documento, né? Aplicando algum tipo de restrição, né? Então, o que uma pessoa pode fazer com esse documento? Também tem a opção de adicionar aqui uma assinatura digital. Isso aqui é a forma mais segura de evitar um plágio, né? Porque independente do que a pessoa fizer, mesmo que ela edite aquele documento, vai ter ali sua assinatura digital indicando que aquele documento ele foi criado por você, tá? Tem a opção também de criptografar com senha, que o documento ele só pode ser aberto com a utilização de uma senha, né? Ou aqui abrir somente leitura, que o documento ele não pode ser editado, ele só pode ser lido, tá? Então aqui tem algumas informações legais, né? Algumas coisas interessantes pra gente. Aqui tem os botões de salvar, né? Salvar e salvar como. Tem aquela diferença que eu já expliquei. O salvar é quando você está salvando o documento pela primeira vez, né? Quando você quer tá salvando ali um documento pela primeira vez, você pode utilizar o salvar. E aí você vai indicar em qual pasta, né? Em qual pasta aqui você quer salvar. Então tem aqui, ó, este computador, este PC. Você pode adicionar um local na rede, né, o seu Outlook, de repente, ou procurar em alguma outra pasta, de repente você quer salvar num pendrive ou no seu celular, enfim, tá? E aqui também mostra para mim quais foram as pastas mais recentes aqui, as mais antigas que eu tenho utilizado. Bom, durante esse período, né, em casa de quarentena, eu tenho trabalhado muito, escrito muito. Eu particularmente gosto muito de escrever e eu sou um jogador de RPG, então eu gosto muito de escrever. Então nesse meio tempo eu trabalhei bastante com essa parte de escrever jogos e traduzir alguns outros jogos que são de outra língua e que não tem tradução para português ainda, né? Então fiquei mais incumbido nisso aí. Bom, e na opção de salvar como, né? Então a gente tem aqui o salvar como, vocês vão ver que é a mesma tela, né? No salvar como, geralmente a gente vai utilizar quando a gente quer criar uma espécie de cópia do nosso documento, né? Quando a gente quer fazer alguma edição e a gente quer salvar com um novo nome, de repente, né? Isso é muito utilizado, principalmente vai ser muito utilizado quando vocês estiverem trabalhando com TCC, né? Fazendo aquele trabalho de conclusão de curso da universidade. Por quê? Geralmente no TCC a gente não fica meio incerto ali de como desenvolver o trabalho e tal, e tem que ficar enviando para o professor para ele estar fazendo a verificação, né, fazendo correções e coisas do tipo, e os apontamentos para estar melhorando ali o seu trabalho. Então o que acontece? Você vai salvar uma vez lá com um nome, e aí toda vez que você for fazendo alguma edição nova, né, para que você não tenha que ficar refazendo o documento diversas vezes, você vai salvando com outro nome. Um exemplo, eu particularmente quando estava trabalhando no meu TCC era assim, eu não fiz um documento só com introdução, desenvolvimento, enfim. Eu fiz vários documentos diferentes e cada um eu salvei com um nome diferente. Faziam parte do mesmo trabalho, então eu salvei a introdução com o nome introdução, salvei um documento com o nome introdução, salvei outro com o nome desenvolvimento, outro com o nome conclusão, e assim fica mais fácil. Depois eu junto tudo numa coisa só, né? E eu poderia enviar ali pro meu professor, enfim, para ele estar fazendo as devidas correções, tá? Temos também aqui a opção de impressão, né? Onde eu posso estar verificando aqui o que eu quero imprimir, né? Qual é a impressora. Aqui no meu caso eu não tenho impressora no meu notebook, então ele está imprimindo para PDF, né? Eu criaria um documento PDF aqui dessa forma. Indico aqui quantas cópias eu quero desse documento, se eu quero imprimir todas as páginas, ou só a página atual, ou personalizada, né? Ou eu posso indicar aqui quais são as páginas que eu quero imprimir, né? Eu posso digitar aqui quais são as que eu quero imprimir. E aí eu posso utilizar aqui, deixa eu colocar aqui. Então eu quero aqui, ó, e se eu quisesse dar 1 a 16, por exemplo, eu posso usar assim, ó, 1-16, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida nessa parte, vocês podem estar utilizando esse íconezinho aqui do lado, que geralmente ele indica para você também. Dá uma breve
uma breve explicação sobre para que é utilizado o botão, né? Aqui, se eu quero imprimir de um lado só da folha ou imprimir frente e verso, né? Qual a ordem de impressão também. A orientação da folha, se ela está assim, no modo retrato, que é esse modo em pezinho, ou no modo paisagem, que é a folha deitada, né? Assim, ó. Aqui ele indica também. O tamanho da folha, tá? Eu acho que eu já expliquei sobre isso em uma outra aula, falei um pouquinho sobre tamanho de folha, né? Então A4 é o tamanho padrão de folha sulfite. A3 é como se fossem duas folhas sulfites juntas, né? Fica bem grande assim, é interessante às vezes usar para fazer um mini pôster, algo do tipo. A5 é como se fosse metade de uma folha sulfite, então imagina que você pega uma folha sulfite e divide ela no meio. Seria o tamanho A5 aí, é utilizado muito para fazer cartão, né? Ou algum tipo de folheto, coisa assim, tá? Aqui tem as margens, né? Como eu quero a margem da folha. E aqui quantas páginas eu quero do meu documento que seja impresso numa folha só. Então eu posso imprimir 2 páginas, fazer um livreto de repente, né? Isso é interessante. Então eu posso imprimir 2 páginas daquele documento numa mesma folha. Isso é interessante, né? Bom, vamos passar aqui para a guia de compartilhar. Então aqui eu posso compartilhar no meu OneDrive esse documento com outras pessoas, para que várias pessoas possam estar editando aquele documento ao mesmo tempo. Isso também é interessante quando a gente está trabalhando com TCC, trabalho em grupo, coisas assim, né, onde mais uma pessoa precisa editar o mesmo documento, a gente pode fazer isso ao mesmo tempo, né? Cada um na sua casa, ali usando o seu computador, pode estar editando o documento ao mesmo momento, tá? Tem aqui também o botão de exportar, onde eu posso criar aquele documento, fazer daquele documento um PDF ou um XPS, que é basicamente a mesma coisa, né? O XPS e o PDF são de empresas diferentes, XPS é da Microsoft e o PDF é da Adobe, né? Mas é a mesma coisa, tá? Basicamente. Ou até mesmo criar um outro tipo de arquivo, como transformar aquele texto em uma imagem, né? No JPG. Posso salvar aqui com outro tipo de arquivo, né? Aqui eu defino qual que vai ser o tipo de arquivo. Ou um documento TXT de bloco de notas, ou uma outra versão do Word também tem essa possibilidade. Beleza? Temos aqui o botão de transformar. Ixi, eu acho que ele vai travar aqui um pouquinho. Espero que não. Meu notebook, gente, ele não é dos melhores, né? Mas tem ajudado aí. Isso, então aqui ó, eu consigo transformar uma página em uma página, um documento que eu estou criando aqui no Word, em uma página de internet, né? Em um site, tá? Com o Microsoft X-Way aí. Ou que eu posso estar vendo tanto no computador quanto no celular. E aqui apresenta para mim como vai ser a transformação, né? Isso aqui vai ser muito utilizado para web, né? Web designer e tal. Beleza? Aqui tem a opção de fechar o documento, né? Fechar o Word e tal. Aqui tem a opção de você fazer a sincronização com uma conta. Deixa eu passar isso aqui para frente. Ele né? Tem algumas informações pessoais, então vou passar um pouco para frente. Aqui tem a guia de comentários, que você pode dar uma sugestão, né? Seria como se fosse aquela avaliação, né, de software. E aqui a gente pode configurar algumas opções do nosso Word, né? Como por exemplo o nome de usuário, a barra de ferramentas aqui, o que a gente quer que apareça. Aqui na barra de acesso rápido também, que é essa barrinha azul aqui em cima, né? Vocês estão observando aqui que tem algumas opções, como por exemplo, eu posso marcar aqui para salvar automaticamente, se eu tiver a sincronização ali com o meu OneDrive. Tem aqui o botãozinho para salvar, botão para reverter, né? Botão para repetir alguma informação, e aqui eu tenho outros comandos que eu posso fazer de forma mais rápida, beleza? Ok, deixa eu fechar aqui. Legal, então é o seguinte, essa parte de arquivo aqui eu acho que é bem tranquilo, né? Agora vamos falar aqui sobre a parte de página inicial, que a gente vai ter aqui são 6 subguias, né? A gente tem a guia página inicial, e as subguias são a área de transferência, fonte, parágrafo, estilos e o editando. Aqui no meu ele está com voz também, no 365, né? Onde eu posso estar ditando, né? Esse aqui não é em todas as versões que vai ter, que eu posso estar ditando utilizando o microfone. Na realidade é o seguinte, quando vocês colocarem um fone que tenha
microfone, né, um headset, alguma coisa assim, provavelmente essa versão, antes de você ligar, né, antes de você conectar, antes de você abrir o Word, você conecta o fone e aí vai aparecer essa guia. A mesma coisa se você estiver utilizando lá a caneta, né, você conectar a caneta antes de abrir o Word, vai apresentar aqui uma nova opção, que é a opção de desenho lá, para você estar utilizando a caneta aqui dentro do Word, tá? Então é o seguinte, aqui a gente tem em primeira instância a guia de área de transferência, onde a gente vai estar formatando os documentos que vão ser copiados e colados aqui no nosso documento, né? Então você vai copiar um texto da internet e você não quer que ele permaneça, tá, então eu vou entrar em qualquer site, em qualquer coisa aqui, pesquisar aqui, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, um exemplo, tá? Então eu vou entrar aqui num site qualquer do Cavaleiros do Zodíaco, só para pesquisar qualquer texto que tenha aqui, né? Aqui é para assistir o anime, né? Eu acho, ou para ler o mangá aqui. Vou ver aqui história, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui só para me copiar. Talvez eu devia ter acessado o Wikipedia, né? Mas tá bom, vamos lá. Aqui já estamos aqui mesmo, aqui já tem umas edições no texto, então eu vou copiar esse texto aqui, ó. Dá o Ctrl C, né? Voltar lá no Word e vou dar o Ctrl V. O que acontece? Quando eu colar esse texto aqui, ó, ele colou o texto exatamente com a mesma formatação que estava lá no site. Então o texto lá tá branco, por isso que não está apresentando nada aqui, ó. Só algumas coisas. Então o texto está copiado, todo aquele que eu copiei está aqui, colado, né? Porém, como o texto lá no site, ó, ele está escrito com a letra branca, então aqui eu não consigo ver, né? Que o fundo é branco. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui na guia da área de transferência, nessa opção aqui de colar, eu tenho várias opções de colagem. Então eu posso manter a formatação original, que é aquela do site. Eu posso mesclar a formatação, ou seja, aquela do site com a padrão aqui do Word. Ou eu posso manter só o texto. Então eu vou querer manter só o texto aqui, ó. Eu acho que copiou mais de uma vez, né? Eu acho que eu colei mais de uma vez sem querer. Deixa eu dar um Ctrl T aqui. Deleto, Ctrl V de novo. Vamos ver. Que eu acho que eu colei mais de uma vez. Agora foi. Só que aqui ele ficou ainda uma... ele copiou e colou de novo, né? Mas não tem problema. Ele deixou o texto original aqui. Né? O texto, é o mesmo texto, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui a letra pra vocês verem. Ó, é o mesmo texto que tá aqui embaixo. É a mesma coisa, tá? Agora eu só mudei a cor aqui, mas ele tá com a formatação original do site. Só mudei a cor do texto pra vocês verem. Mas é o mesmo texto. O que tá aqui em cima tá escrito aqui embaixo também, ó. Pode ver, no Brasil os livros foram lançados, é o mesmo final, tá? E o começo é o mesmo. Beleza? Deixa eu deletar isso aqui. Então, tá lá. Eu deixei só o texto, né? Então eu tirei todas as formatações e deixei aqui com a formatação padrão aqui da Microsoft, tá? Bom, aqui na guia de fonte a gente tem a possibilidade de alterar, né? Em primeira instância aqui, nós temos a opção de alterar o tipo de letra, né? Tem algumas fontes aqui que vocês devem estar vendo aqui, que são fontes que eu baixei depois, tá? Coloquei aqui depois no Word, tá? Eu baixei lá no NetFonts. E, enfim, tem as fontes aqui padrões da Microsoft e tem algumas fontes que você vai baixar e você pode estar instalando aí no seu computador, tá? Então aqui a opção de trocar o texto. Tem aqui a opção de alterar o tamanho, que ele vai até aqui a 72, né? Porém, a gente pode deixar até maior do que 72. O 72 é o máximo recomendado, né? Mas dá para deixar maior. Temos aqui aumentar o tamanho da fonte automaticamente ou diminuir o tamanho da fonte automaticamente. Então, vou selecionar aqui, ó, Gigantomachia. E se eu clicar nesse A com a setinha para cima, ó, ele aumenta esse texto. Ou eu posso diminuí-lo, tá? Aqui utilizando esse A aqui com a setinha para cima ou A com a setinha para baixo. Tem a opção também de utilizar o Ctrl Shift mais o símbolo de menor que e maior que, né? Aquele símbolo que seria esse símbolo aqui, ó. Esse e esse, né? Então usando Ctrl Shift mais esse símbolo aqui, ó, eu aumento o texto e esse aqui eu diminuo o texto, né? Beleza? Bom, outro guia interessante aqui é o maiúsculas e minúsculas, que é esse azão com esse azinho aqui em cima que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui com a lupa. Pera aí, vamos ver se não vai dar ruim, porque consome muita memória.
Então esse azão com esse azinho aqui. Esse aqui, né? O que ele faz? Ele consegue... Deixa eu fechar a lupa aqui porque ela consome muita memória, tá, gente? Meu computador aqui tá gravando, então tá com o navegador aberto, então já viu. Então é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o texto. Vou clicar nesse azãozinho. E aí eu tenho várias opções aqui. Uma delas é deixar a primeira letra da frase, né? Da frase inteira em maiúscula. Então aqui já tá aqui, né? No caso, não vai fazer diferença. Posso deixar o texto inteiro em minúsculo, ó. Tudo em minúsculo. Posso deixar tudo em maiúsculo. Posso deixar somente a primeira letra, né? A primeira letra de cada palavra aqui em maiúscula. Ou alternar aqui entre maiúsculo e minúsculo. Então ficou meio esquisito, né? Isso é interessante para quando você está escrevendo, você fala, putz, escrevi aqui um texto, era para estar tudo em maiúsculo, e acabei esquecendo ou errando e escrevi em minúsculo, né? Ou era um nome próprio e acabei deixando em minúsculo. Então ao invés de você escrever tudo ou apagar, você só vem ali, usa essa ferramenta e já era, né? Com essa borrachinha aqui, ele vai limpar toda a formatação que a gente fizer. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou deixar esse texto grande, esse texto que está selecionado aqui grande. Vou deixar ele em negrito, em itálico, colocar o sublinhado também. Vou fazer aqui a alteração de texto, aqui ó, alteração artística, né? Aqui que são os efeitos de fonte. Vou colocar aqui um marcador de texto também. Ó, vou colocar fazer um carnaval mesmo aqui com... Deixa eu ver aqui um que fica legal. Pode ter o preto. Então eu fiz várias coisas aqui, várias edições nesse texto. E se eu quiser falar, putz, não gostei, né? Então o que eu faço? Eu seleciono aqui, venho iniciar com essa borrachinha e ele vai limpar, tá? Ele só não limpou aqui o corretor, né? O marca-texto, mas em relação a cores, de fonte, negrito, itálico, sublinhado, tudo isso ele removeu, certo? Essas edições de texto mais presentes. Também os efeitos aqui, ok? Bom, então aqui eu já mostrei para vocês os efeitos de fonte, né? Já mostrei mais meio que por cima. Vou selecionar aqui. Então nos efeitos de fonte a gente pode colocar contorno no texto, né? Ó, contorno, olha como fica ali minha fonte. Vai reparando aqui pelo texto. Posso adicionar uma sombra no texto. Como esse texto está pequeno, talvez eu acho que não dê para perceber tão bem, né? Deixa eu deixar ele bem grande aqui, que acho que vocês vão ver melhor. Ó, então eu vou vir aqui em contorno, ó. Tá vendo que tem uma linha contornando meu desenho ali, né? Meu texto. Posso deixar assim, ó. Vou deixar o contorno preto e vou deixar o texto branco. Ó. Aí fica melhor para ver, né? O contorno. Posso colocar aqui também uma sombra. Ó. Olha a sombrinha ali atrás, refletindo, né? Ou melhor, atrás do texto. Posso colocar um reflexo também, ó. Posso colocar várias coisas aqui interessantes. Brilho. Vou colocar aqui um brilho, vou colocar azul, ó, olha que legal, certo? Então aqui eu posso fazer essas edições aqui de texto, ligadura, né? O que é ligadura? Ligadura, só um detalhe interessante aqui sobre fonte, tá? Existem dois tipos de fontes que a gente tem que prestar atenção. Existem fontes serifadas e fontes sem serifas. O que é uma fonte serifada e uma fonte sem serifa? Essa fonte aqui que a gente está usando, que eu estou usando aqui, ó, é uma fonte sem serifa. O que é o diabo da serifa, professor? Serifa é aquelas voltinhas que ficam no final do texto. Deixa eu colocar aqui para vocês uma fonte serifada para vocês entenderem. Essa aqui deixa eu pegar uma que tem aqui no meu computador, né? Porque eu acho que eu não sei se eu tenho alguma aqui com serifa. Não, tenho sim, essa aqui, ó. Essa MT aqui é com serifa. Então eu vou selecionar aqui um texto qualquer. Selecionar o nome aqui do autor, do Cavaleiros, né? Uma ação encurumada aqui. Vou colocar aqui uma fonte serifada. Essa fonte que vocês estão vendo agora no momento, essa aqui, ela não tem serifa. Agora eu vou colocar uma serifada. Ó, presta atenção aqui, ó. No final das letras, você vê que tem uma voltinha aqui, ó, do A, por exemplo, ó, no final do A que tem essa voltinha, né, das letras aqui tem essa voltinha aqui, né, esse risco aqui que continua a fonte. Isso aqui é uma serifa, tá? É o melhor modelo de fonte pra gente quando a gente vai escrever um livro ou coisa assim, são fontes serifadas. E quando a gente vai escrever algum documento, tipo
geralmente um TCC, fazer alguma coisa assim um pouco mais, né, um pouco mais séria e tal, geralmente é sem serifa, né? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente é sem serifa. Eu não lembro. Times New Roman aqui, por exemplo, ó, ela é uma fonte serifada, né? São as fontes geralmente utilizadas para documento, né? A Times New Roman e a Arial, né? A Arial seria sem serifa e a Times com serifa. Então é o seguinte, aqui ó, no efeito de texto tem essa parte de ligadura. Então o que eu faço? Eu consigo deixar o texto todo juntinho, né? Então eu vou deixar aqui ó, somente padrão. Deixa eu ver se vai fazer muita diferença. Eu acho que nem vai deixar aqui, nem vai ficar muito... nem vai ficar tantas ligaduras aqui, mas geralmente ele juntaria, né? Um texto com outro ali, onde uma letra termina, a outra já começa, né? Aqui não deu muito certo não sei se foi por causa da Times, enfim. Mas seria mais ou menos essa lógica. Então a gente tem aqui também, como eu já mostrei ali, o marca-texto, né? O marcador de texto, e aqui as cores do texto, né? As cores da fonte. Bom, na guia de parágrafo aqui, o que nós temos? Nós temos aqui os marcadores de texto, né? A gente pode escolher aqui um desenho para marcar o texto. Como está bem grande aqui, vai ficar gigante, né? Mas enfim. E a gente pode definir até criar um novo marcador de texto, enfim. Temos aqui também a opção de numerador, né? Isso aqui vai ser muito interessante para quando a gente quer criar listas, tá? O numerador. Tem aqui também a guia de capítulos, né? Que a gente vai utilizar bastante para fazer sumário, né? Biblioteca de listas aqui. Vou botar lá. Opa. Aqui também eu tenho a opção de recuo. O que é o recuo? O recuo seria essa parte aqui de cima, tá vendo? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, isso aqui é bem interessante. Vocês estão vendo aqui essa linha aqui em cima, ó, da minha página? Que está vindo aqui do 2 até o 27, no caso? Pois é. Ó, o que acontece? Quando eu aumento aqui o recuo, ó, tá vendo esse símbolo aqui? Deixa eu fazer um esquema aqui para ficar melhor, para explicar. Vou colocar aqui. E esse de baixo eu vou colocar... Opa. Ô, sacola. Pera aí. Aqui, beleza. Então é o seguinte, ó. Se eu utilizar aqui, eu posso colocar o texto em determinada posição. Ó. Isso aqui é o recuo. Ou seja, é o espaço, a distância entre o início do texto e a margem. Tá? Então eu posso modificar isso por aqui por cima, né? Ó. Clicando aqui nesse quadradinho, tá vendo esse quadradinho aqui embaixo, desse desenho que parece uma ampulheta? Então eu movo os dois espaços. Porém, eu posso mover qualquer um desses dois acima. Ó. Então eu posso colocar aqui o 1, que é o marcador, em qualquer espaço aqui. E o meu texto ele começa em outro. Ó. Eu posso colocar junto, os dois juntos. E eu posso colocar em qualquer espaço, ele vai respeitar. Tá vendo? Então aqui eu posso aumentar, né, ou diminuir o recuo do meu texto, né? De acordo com o que ele tiver selecionado. Ó. Posso aumentar ou diminuir aqui o recuo, que é esse espaço entre a margem e o início do texto, tá? Isso vai ser muito utilizado para quando a gente for fazer citação em TCC ou em documento. Então, por exemplo, você pegou um trecho de um livro que você gosta e você está colocando ali no seu documento. Geralmente, quando a gente faz citação, vou dar um exemplo aqui. Ó, vamos supor que isso aqui fosse uma citação. Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar a citação aqui dessa forma. Assim, separado do texto, né? Quando a gente vai fazer em TCC, coisas do tipo, beleza? Dependendo, né? Se for citação direta ou indireta ali, aí cada um tem uma regra diferente, tá? Mas enfim, só para vocês entenderem aqui mais ou menos para que serve, né? Essa guia aqui. Tem a opção também de classificação, que é colocar o texto em ordem alfabética ou numérica, tá? Isso aí você vai determinar. Tem aqui também o marcador de parágrafo. Eu mostro as marcas de parágrafo, então eu mostro aqui exatamente, ó, onde um parágrafo ele inicia e onde ele termina, tá? Isso aqui, se você quiser tirar, você pode tirar, mas é interessante só pra gente ver, né? Aqui ele mostra também os espaços, né, que são marcados por bolinhas, tem umas bolinhas aqui, ó, em cada texto, então são os espaços, os espaçamentos. E o final, né, o final de cada parágrafo, ele me apresenta esse símbolo, né, que é o símbolo do parágrafo aqui, beleza? Isso aqui é interessante para quando a gente quer ter uma noção de quantos parágrafos a gente escreveu no texto, ou, enfim, tá? Bom, tem aqui as opções de alinhamento, então o padrão é alinhamento à esquerda. Nós temos alinhamento também centralizado do texto, né? Deixa eu pegar aqui o texto centralizado aqui. Ó, o texto agora está centralizado. Vou tirar aqui esse 1. Pronto. Então, ó, meu texto está centralizado, tá vendo? Está todo jogado para o centro, ó. Ele não começa no canto aqui da página, ele começa no centro. Esse texto aqui talvez seja o mais interessante para a gente visualizar. Ó.
Então, alinhado à esquerda, centro, alinhado à direita. E o justificado. O que, que o justificado ele vai fazer? Estão observando aqui, ó, vou deixar aqui o padrão, que é o texto todo alinhado à esquerda, tá? O que acontece se eu alinhar aqui o texto com o justificado? Todo texto ele vai tentar se enquadrar para deixar o começo de cada linha alinhado. Então tá vendo aqui, ó, tá alinhado, alinhado aqui, tudo alinhadinho. O final geralmente ele tenta fazer o mesmo, tá? Nesse caso aqui eu não sei porque não ficou, talvez seja por causa do espaçamento aqui, talvez, ó, né, do recuo. Vou diminuir aqui um pouquinho o recuo. Talvez fique melhor para vocês visualizarem isso. Ó, agora ficou legal. Ó. Então tá vendo que tá tudo alinhado. Ó. O começo de cada linha aqui, ó, as letras de cada linha estão alinhadas. Aqui é a mesma coisa no final. Ó. Tá tudo alinhadinho, certo? Isso aqui é o texto justificado. É muito utilizado para quando a gente vai escrever livro, ou pelo menos documentos oficiais, documentos profissionais, tipo uma ata de uma reunião, vai escrever algum tipo de uma carta de ofício, coisas assim. A gente vai utilizar um aviso, né? Algum tipo de aviso que a gente vai colocar na parede, enfim, sei lá. A gente vai utilizar sempre esse formato aqui que é o justificado, tá? Temos aqui também o espaçamento entre as linhas. Isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com TCC, né? TCC ele tem um espaçamento padrão, né? Você tem que seguir lá o espaçamento padrão que é pedido geralmente em TCC. E aqui você pode aumentar a distância entre as linhas, né? Do texto aqui, ó. Geralmente, se eu não me engano, o do TCC é 1,5, tá? Eu não tenho 100% de certeza, mas se eu não me engano, o de TCC geralmente é 1,5, né? Que a gente tem que utilizar e tal. Beleza? Então tá aqui, certo? O espaçamento entre as linhas. Aqui a gente tem como a gente colorir aqui, pintar o fundo, né, o preenchimento ou sombreamento, como você preferir chamar. Então se eu selecionar essa linha aqui, ó, vir nesse baldinho de tinta e colocar uma cor, ó, eu posso pintar. É diferente de colocar marca-texto, tá? Aqui a gente está pintando a linha mesmo, tá? O texto aqui e tal. Beleza? Posso deixar sem. E aqui do lado é a borda, né? Se eu quiser colocar esse texto aqui dentro de uma caixa, por exemplo, colocar uma borda, uma linha, né? Ó. Posso colocar a linha em cima, posso colocar a borda inferior ou borda superior. Isso aqui a gente vai usar bastante no Excel, né? Que é uma borda esquerda, uma borda direita. Posso colocar uma borda em tudo, somente borda externa, ó, borda interna. Então aqui eu tenho várias opções, né? De bordas aqui que a gente pode estar adicionando. Poderia colocar aqui, ó, uma borda em tudo e além disso colorir, ó. Como eu pintei já essa linha aqui de branco, então ele vai ficar aqui com 100 cores, pronto. Agora sim, olha lá. Ok? Deixa eu tirar tudo aqui. E esses estilos, professor, o que é isso? Bom, o estilo é muito legal. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda bastante a gente. Bom, ele vai ter aqui alguns padrões. Então vamos dar um exemplo aqui. Aqui, ó, eu tenho citação indireta. Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui um texto. Falo, putz, eu não sei como é que é a formatação de citação indireta. Então eu venho aqui em estilos. E aqui eu tenho vários estilos de texto. Então eu selecionei meu texto, quero aqui, ó. Isso aqui é uma citação indireta. Então eu vou marcar aqui, ó. E ele já vai direto para essa formatação, tá vendo? Ou então não, é só uma citação, ó. Então ele já joga aqui o padrão aqui de texto, né? Ou a formatação de texto para uma citação, certo? Que seria exatamente essa, só que a gente tem que colocar o texto assim, né? Aí seria uma citação perfeita, beleza? Então tem aqui, por exemplo, de uma citação indireta, direta e tal. Ou existe a possibilidade, vamos supor aqui, vou mostrar aqui para vocês um documento que eu estou fazendo. Deixa eu abrir aqui. Eu estou fazendo a tradução de um livro de RPG, né? E ele é muito específico, tá? Porque ele tem muitas partes aqui que são muito específicas. Então aqui são a tradução que eu estou realizando, né? Então aqui tem algumas partes específicas. Então tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui ele está usando um tipo de fonte específica, um tipo de texto específico. Ou aqui, ó, para ser mais claro, né? Então o que eu fiz? Eu criei meu próprio estilo. Então eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei aqui selecionei o texto, vim aqui, cliquei nessa guiazinha aqui de baixo, né? Aqui para baixo. E vim aqui, ó, criar um estilo. Então nesse criar um estilo, você coloca o nome. E de acordo com o texto que você selecionou e que você já modificou, você cria aquele estilo. Deixa eu voltar lá no outro exemplo para mostrar para vocês de novo. Então eu vim aqui, ó, eu vou selecionar esse texto.
Eu vou colocar esse texto aqui com a fonte Calisto. Vai ficar em itálico. Ele vai ficar aqui, ó. Assim aqui. E o recuo aqui. Opa, esqueci de pegar pra cá. E o recuo vai ficar assim. Vou colocar aqui o tamanho de espaçamento 1,5. Pronto, então eu quero desse jeito, tá? Então o que eu faço? E o texto eu vou deixar com a cor azul escuro, tá? Então eu venho aqui embaixo, clico aqui em criar estilo, o texto já está selecionado, e vou criar aqui, ó, estilo, vou colocar o nome, né? Estilo novo. Ok, beleza. Então se eu escrever um outro texto, deixa eu usar o range aqui. Então eu escrevi aqui um outro texto qualquer, seleciono o texto, eu venho aqui em cima, ó, vai ter que para mim, cadê? Estilo novo, ó. Eu clico, ele já vai copiar exatamente aquele estilo que eu criei, né? Então o texto ele já vai copiar. Então, eu quero aqui também no estilo novo, ó. Seleciono a linha, clico aqui em estilo novo e ele já vai copiando para mim aquele estilo que eu criei. Ele vai copiar tudo, né? Ó. O recuo, ele copia, ele reproduz também o espaçamento entre as linhas, a cor do texto, a fonte, o tamanho da fonte, o estilo aqui, né? O se é itálico. Então isso aqui ajuda bastante, né? Tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou só terminar essa primeira guia. Na próxima aula eu falo sobre o inserir design, tá? Porque já estamos batendo aí quase 40 minutos de aula para não ficar muito mais extensa, tá? Então só vou terminar aqui com editando e aí eu já finalizo, tá? Então é o seguinte, nessa guia aqui de editando, que é o editando aqui, né? Ou edição, dependendo da versão que você estiver utilizando, vai estar escrito como edição. Aqui tem algumas ferramentas muito úteis também, tá? A primeira delas que a gente pode falar aqui é o localizar. O localizar, ele vai mostrar pra gente um texto, um comentário ou uma imagem que está no nosso conteúdo. Por exemplo, putz, eu preciso saber aqui onde está escrito Cavaleiro Zodíaco. Então eu vou escrever aqui, ó, Cavaleiros. E vou pesquisar. Ele vai me indicar em que locais do texto, em que parágrafos, em que partes do texto, né? Está me apresentando esse conteúdo, né? Está me apresentando esse conteúdo aí chamado Cavaleiros. Também tem a opção aqui de páginas, né? Ele mostra aqui para mim todas as páginas que tem no meu conteúdo, no meu documento, e em que páginas está me apresentando esse texto, que é o Cavaleiros aqui, né? Ele me mostra aqui tudo em grafado, né? Aqui, ó, o texto, e me apresenta aqui qual que eu estou selecionando, tá vendo? Então eu vou clicando aqui, ó. Ele vai me indicando em qual eu estou selecionando. Então isso é muito útil, essa primeira parte de localização para texto. Tenho também a de substituição. O que eu faço? Eu escrevo aqui qual é o texto que eu quero localizar e eu quero substituir essa palavra por qual. Então é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui que tem várias vezes escrito a palavra cavaleiros aqui no meu documento, certo? Vamos dizer que eu não quero que seja escrito cavaleiros, eu quero que seja escrito guerreiros. Eu posso selecionar para substituir somente essa que está selecionada, ou eu posso substituir tudo. Então, todas as vezes que a palavra cavaleiros apresentou no meu texto, eu vou substituir ela para guerreiros. Então, eu vou substituir tudo. Então, ele está me apresentando aqui que do ponto onde estava selecionado até o final do documento foram feitas 2 substituições, porém, ele está me perguntando se eu quero continuar pesquisando e substituindo do início do texto. Então, eu vou dizer que sim. Ó, agora ele fez um total de 6 substituições. Ele já tinha feito 2 substituições, que era do ponto que estava selecionado até o final do texto, e agora ele pegou todos as partes onde estava escrito cavaleiros e substituiu aí por guerreiros. Então aqui, ó, guerreiros do Zodíaco, guerreiros de Atena, que é o guerreiros de bronze, alguns guerreiros, e onde antes estava escrito cavaleiros, beleza? E tem aqui a parte também de selecionar, que é a mesma coisa. Basicamente, eu tenho a opção aqui de selecionar aqui um determinado objeto, seja uma imagem, um texto, ou selecionar todo o meu documento de uma vez só. Eu posso fazer isso também utilizando o atalho Ctrl T, né? Ctrl T ele que também seleciona tudo, tá? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu queria muito fazer cada uma das guias, mas acabei focando mais. Eu acho interessante fazer aqui destrinchar mesmo cada parte aqui do Word para vocês não ficarem com dúvidas. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente continua. Na próxima aula eu faço aqui pelo menos as 2 guias. Vou tentar fazer inserir design e layout. Se eu conseguir fazer, inserir design, se eu conseguir fazer as 3, melhor,
tá? E aí numa próxima eu faço referências e correspondências, pelo menos 2 ou 3 guias, pra gente terminar o conteúdo, beleza? Então é isso, um grande abraço para vocês, qualquer dúvida é só me chamar, não esqueçam de sinalizar no grupo que vocês assistiram a aula, até uma próxima e tchau, tchau.